Vamos dar início às nossas aulas de matemática, as duas últimas, né? Bem-vindos aí, alunos Ezequias, Robert, Maria Sueli, Thaísa, Pedro Kaique, Thaísa Martins, terceiros A, B e C, poucos alunos, né? Mas vamos à frente com os que estão aí. Então, turma, quero dizer para vocês que ainda poucos alunos fizeram a avaliação parcial e ainda se encontra aberto para que vocês possam fazer, certo? Quem não fez ainda, vá lá e faça. Incentive o seu colega a fazer, porque nessa reta final, a participação de vocês, o empenho vai contar muito, né? Principalmente fazendo as avaliações e participando das aulas. Aí nós concluímos, pessoal, o estudo de matemática na parte da estatística. Foi concluído já. Agora nós iniciamos a matemática financeira e a gente teve aí a aula de porcentagem, né? Tivemos um TD que eu disponibilizei para vocês. Fizemos aí a correção desse TD e hoje a gente avança, deixa já a parte da porcentagem e avança para, não que a gente não vá mais trabalhar porcentagem, mas a gente já teve uma noção prévia do que é porcentagem e como trabalhar. Então hoje a gente vai para juros simples e depois tem também juros compostos, né? Aumentos e descontos sucessivos, tudo isso a gente vai ver. No caso, eu tenho uma aula do ano passado, ela está gravada, e aí eu vou acompanhando aqui, vou passar ela para vocês, certo? Então vou ficar acompanhando aqui, participando junto com vocês, assistam essa aula. E aí quando a gente encerrar, não dá para assistir duas, ela é de 50 minutos. A gente já está aqui a 9h32, é até 11, né? E é uma aula de mais ou menos 50 minutos e 53, tá certo? Já vou adiantar aqui um pouco. E caso vocês queiram fazer alguma interferência, tudo bem. Pode perguntar que eu paro o vídeo e reforço na explicação. Estou até com a parte aqui na mesinha digitalizadora no ponto, caso precise fazer alguma intervenção para explicar, certo? Essa palavra juros, com certeza, mesmo que você não tenha estudado no sexto ano, sétimo ano, essa parte de matemática financeira não é uma palavra estranha para você. Porque quando você vai pagar a sua conta de luz, se você não pagar em dia, no dia certo, na conta seguinte vem acusando lá juros, mora, multa, né? A conta de água é do mesmo jeito. Um boleto qualquer que você vá pagar, sempre tem a questão do juro. Se você resolve comprar um eletrodoméstico, um celular, seja o que for na loja, geralmente o pessoal diz assim, é à vista. Se for à vista, a gente lhe dá um desconto. Mas se for a prazo, dependendo do tanto de mês que você quer pagar, tem um jurozinho. Então são muitas. No banco, né, você tem uma poupançazinha lá, bota um dinheiro de vender alguma coisa, botou um dinheirinho lá na poupança para render, né? Tem também um jurozinho correndo para você ganhar dinheiro. Da mesma forma que se você fizer um empréstimo, você vai ter que pagar juros ao banco por aquele empréstimo. E assim, são muitas as situações no dia a dia da gente que envolve juro. Agora, a gente tem que ficar... Estou gravando aqui a aula, viu, para disponibilizar para quem não assistir depois. Para quem a gente tem que prestar muita atenção nessa questão do juro, porque dependendo do tempo também, pode se tornar uma coisa muito perigosa, né? Por exemplo, ontem eu recebi uma proposta de uma instituição financeira me oferecendo 12 mil reais de empréstimos. Então, se eu tivesse muito aperreado, claro que eu iria fazer esse empréstimo e não ia nem prestar atenção quanto é que está me cobrando de juros. E eu fui dar uma olhada, era para pagar em 48 vezes esses 12 mil reais. No final das contas, eu ia pagar 27 mil. Quer dizer, um juro absurdo, né?
Ia ser um juro absurdo, talvez de mais de 5% ao mês. Então a gente tem que estar muito ligado nessa questão, porque as instituições financeiras e as lojas têm o Código de Defesa do Consumidor, né, que não permite nem que seja cobrado mais de 5% de juros na compra de produtos. Né? Às vezes eles cobram 10%, cobram mais de 10%. Então vamos lá. Deixa eu colocar, ele dá, tudo que eu estava falando tem aqui alguma coisa relacionada. A compra de uma conta de luz, telefone, a compra de uma televisão, então, mais ou menos isso. Aí, pessoal, imagine o seguinte, eu vou só tentar descrever aqui para vocês o que é cada elemento que compõe a fórmulazinha aqui do juro. Imagine que o seu João está precisando de dinheiro e ele recorre ao seu Antônio. Ele diz o seguinte: seu Antônio é acostumado a emprestar dinheiro a juros. Não é nem uma coisa correta, viu, pessoal? Porque a gente chama isso aqui de agiotagem, né? Emprestar dinheiro a juros só quem pode são as instituições financeiras. Pessoas particulares não podem, é crime. Mas acontece muito, gente emprestar dinheiro. Aí tem gente que empresta dinheiro a 5%, tem gente que empresta dinheiro a 10%. É ilegal, mas empresta. E a pessoa que pede emprestado dá graças a Deus, né? Que às vezes está aperreado, é uma forma fácil de conseguir o dinheiro. Então, digamos aqui que o seu João está precisando de R$800. R$800 e vai lá na casa do seu Antônio e pede esses R$800. Então, esses R$800 que ele pediu, ele tem um nome, ele se chama de capital. Capital, né? É o principal, é o valor principal é esse, esses R$800 que ele pediu emprestado. Aí o seu Antônio diz assim: meu compadre João, por quanto tempo você vai querer esse dinheiro emprestado? Ele disse: olha, meu compadre, em 3 meses eu lhe devolvo. E aí já entra essa questão do 3 meses. Capital eu represento por C. E ele está dizendo aqui que vai devolver o dinheiro em 3 meses. 3 meses. Aqui já entra o tempo. Certo? Até 3 meses eu vou estar devolvendo o dinheiro. Então, o tempo, pessoal, ele pode ser cobrado, o juro pode ser cobrado em dias, pode ser cobrado por mês, ou pode ser cobrado em ano. Dependendo da negociação. Por exemplo, quando é um juro de uma conta de água, de luz, ou então até no comércio, pode ser cobrado em dias. Você paga um juro de tantos por cento por cada dia de atraso. Né? Aí ele diz assim: sim, meu compadre. Oi. Caso é certo de cair isso no Enem, eu sei, mas pode cair, tipo assim, não dar o dias exato, mas falar um mês e tantos dias, uma semana e tantos dias. Pode sim, porque aí você, dependendo do tempo, você vai ter que ajustar a taxa está sendo cobrada em dia e o tempo está sendo dado em mês. Aí você tem que fazer a conversão. Você tem que converter dia em mês ou mês em dia. Você escolhe, o que for mais fácil você faz. Por exemplo, transformar 1 mês e meio em dias, é 45 dias, né? Tá entendendo? Entendi. Tem que fazer essa conversão. Aí tudo bem, aí tá lá, pede o dinheiro, eu quero por 3 meses, beleza. E aí ele diz assim: como é que você... Rapaz, eu tô cobrando uma taxa de juro, ó, taxa de juro de 5%, mas como você é meu compadre, eu vou lhe cobrar só 3%. 3% ao mês, tá certo? 3% ao mês. Então, quando ele diz 3%, é a mesma coisa que você pegar 3 e dividir por 100, que é a mesma coisa que 0,03. Então, isso aqui se chama taxa de juros, certo? Taxa. Essa taxa de juros é representada aqui, é representada por um I. No mundo financeiro, a taxa de juros é representada por um I.
O tempo é por um T. Capital por um C maiúsculo. E aí, pessoal, se eu já tenho capital, se eu já tenho 3 meses, que é o tempo, e eu tenho 3%, aí eu quero saber quanto é que eu vou pagar de juro nessa história toda, né? Aí é o J. Juros. Juros é o J. Vou pagar quanto de juros? Aí existe uma fórmula, ainda tem o tal do montante, ó. O montante vai ser igual ao capital, os 800 que eu peguei, mais o juro que eu paguei. Isso aqui é o montante. Depois a gente vai ver a formulazinha do montante. Então, a fórmula para se calcular os juros simples é o seguinte, é juros igual, a gente diz até CIT, juro igual a CIT. Uns livros trazem dividido por 100, CIT, ó. Capital vezes a taxa vezes o tempo. Tem alguns livros que trazem CIT dividido por 100. Outros livros já trazem logo só CIT, porque ele não traz mais a taxa na forma de porcentagem, já traz logo o decimal aqui, ó. Aí não precisa mais dividir por 100. Vamos embora simplificar e vamos logo botar logo direto. Aí, pessoal, entenda o seguinte. Quantas grandezas nós temos aqui? Nós temos juro, capital, taxa e tempo. O tempo pode ser dado em dia, pode ser dado em mês, pode ser dado em ano. Se o tempo está em ano e o dia está em mês, ou você joga o tempo por mês ou joga a taxa para ano. Você tem que fazer uma conversão, transformar. Tá certo? Aí outra coisa, no problema de juros simples ou então de juros compostos, tanto faz um como o outro, qualquer um deles está sujeito a pedir qualquer uma dessas grandezas. Pode ser que o problema está lhe dando aqui o juro já e está querendo saber quanto é o capital. Pode ser que ele lhe dê o juro, capital e tempo, mas não sabe a taxa, para você descobrir a taxa. E assim por diante. Qualquer letrinha dessa pode ser pedida. Mas aqui nesse problema está pedindo o juro. Então vamos lá. O juro desses R$800 durante 3 meses a uma taxa de 3%, que é difícil uma pessoa que empresta 3%, geralmente só é de 5% para cima, 5% para cima. Tem uns malvados aí que cobra 10%. Aí, pessoal, o capital é 800, a taxa é 3%, então é 0,03, e o tempo é 3 meses. E essa taxa tem que dizer se é ao ano ou é ao... Ó, então é 3% AM, quer dizer, ao mês. Se for AA, é ao ano, viu? AA é ao ano, AM é ao mês. AD é ao dia. Então, no caso aqui, no nosso caso é ao mês. O tempo está em mês e a taxa está em mês. Aí é só multiplicar, pessoal. Ó, juros igual 3 vezes 3, 9. 9 vezes 8, dá 80 menos 8, 72. Pronto, 72. Acrescenta esses 2 zeros aqui. Acrescenta esses 2 zeros. E conta quantas casas tem depois da vírgula. Tem duas casas bem aqui. Aí você vem, pronto, eu vou pagar somente R$72 de juros. Aí o que acontece lá no montante? Ó, montante, né, capital mais juros. Montante é capital mais juros. Então, montante vai ser 800 mais 72. Ou seja, montante é igual a 70 e... Aliás, 872. Então, às vezes o montante vem separado dessa fórmula do juro, mas às vezes ele vem embutido aqui no meio. Então pode ser que procure por juro, por capital, por taxa, por tempo e por montante. Eu pergunto a vocês, vocês entenderam o que é cada grandeza dessa? Eu entendi. Específico que você não entendeu ou você não entendeu todo? Não entendi todo. Beleza, não entendeu todo. Então eu falei o seguinte, ó. Se tiver alguém que não entendeu também, fique ligado. Mas eu vou explicar de forma mais rápida, certo? Ó,
Seu João precisou de um dinheiro e recorreu ao seu Antônio, que é compadre dele. O dinheiro total que ele precisava pedir emprestado, R$800. Esses R$800 é o valor principal, que a gente chama de capital. É o dinheiro envolvido, o dinheiro pedido emprestado foi 800. Então a gente chama ele de capital, ou principal, que é representado pela letra C maiúscula. Compreendido? Sim. Seu Antônio pergunta para o seu compadre João: compadre, quantos meses você vai me devolver esse dinheiro? Ele diz: rapaz, eu vou ver se eu vendo aí uns bacurinhos, e em 3 meses eu estou lhe devolvendo esse dinheiro. Então ele vai ficar com o dinheiro emprestado por 3 meses. Isso é o tempo. Mas esse tempo pode ser dado em dia, pode ser dado em mês e pode ser dado em ano. Tá certo? Se for em mês, a gente bota AM. Se for em ano, AA. Se for em dia, AD. Mas o tempo aqui foi dado em mês. Então, e aí, esse 3% quer dizer o seguinte. Aqui não tem 800? 800 quer dizer que tem 8, imaginei, 8 cédulas de 100. Para cada cédula de 100, ele vai ter que pagar quanto? Vai ter que pagar R$3 em cada mês. No primeiro mês, ele vai pagar o quê? Vai pagar 3 vezes 8, 24, né? Tá entendendo? No segundo mês, mais 3 vezes 8, 24. No terceiro mês, mais 3 vezes 8, 24. Cada mês ele vai estar pagando R$24, que dá um total no final de R$72. Então, a taxa de juros, ele diz assim: olha, eu trabalho, eu empresto dinheiro a 5%, mas como você é meu compadre aqui, eu vou lhe emprestar baratinho, 3%. Então, 3% é 3 sobre 100, ou seja, 3 centésimos, 0,03. Isso se chama taxa de juros, certo? A representação dela é I. Aí tem uma relação do tempo com a taxa, porque se o tempo está em mês, a taxa também deve estar em mês. Se a taxa estiver em dia, tem que converter ou o tempo para dia, ou então converte a taxa para mês. Mas os dois têm que estar na mesma unidade de tempo. E aí, o compadre, o João, ficou preocupado. Quanto será que eu vou ter que pagar de juros? Aí foi fazer as contas aqui, e a fórmula do juro é essa, ó. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. O juro é igual ao capital, que é 800, vezes a taxa, que é 3%, 0,03, vezes o tempo, que é 3 meses. E essa taxa é de 3% ao mês. Então, taxa em mês, tempo em mês. Multiplicando tudo, 3 vezes 8, 24, 24 vezes 3, 72. Aí acrescenta esses 2 zeros aqui, ó. E quantas casas tem depois da vírgula? 2. Então, deu R$72 de juros. Então, o montante, quem é o montante? É a junção do capital com o juro que rendeu, certo? R$800 que é o capital. No final de 3 meses, o seu João vai ter que devolver os 800 e vai ter que devolver mais 72, que é o juro. Juntando o juro com o capital, montante, R$872. Compreendeu? Já entendi. Obrigado. Pronto. Então vamos continuar aqui. Vou buscar mais um. Buscar mais aqui. Juros simples. Vamos ao juros simples. Essa é a noção geral de juros. Então, quero aproveitar aqui, falar de juros simples e já também dar uma noção para vocês, só a noção. Não vou explicar ainda a fórmula, não. De juro composto também. Olha só como é que funciona o juros simples. No primeiro mês, voltando aqui ao exemplo anterior, vamos pegar aqui essa explicação bem aqui. Ó, no primeiro mês, foi o seguinte. Ele tinha 800, né? R$800 vezes a taxa é 0,03, vezes o tempo. Bora botar só um tempo de
só um tempo de um mês, no primeiro mês. No primeiro mês, então vai ser 3 vezes 8, 24, 24 vezes 1, 24. No primeiro mês, rendeu 24, certo? No segundo mês, isso aqui é o primeiro mês. Segundo mês, vai ser 800 vezes 0,03 vezes 1. Segundo mês, também rendeu 24. No terceiro mês, 800 vezes 0,03 vezes 1. Esse 1 aqui é o mês. Ah, professor, não são 3 meses? Sim, mas eu estou fazendo separado. Um mês, um mês, um mês. Aí deu 24. Aí, cada mês rendeu 24, totalizando R$ 72. Isso é juro simples. Só que a diferença do juro composto, que é o que o banco, ele funciona mais quando o tempo é só de um mês ou de dias. Mas quando o juro é composto, que é, quem usa mais aqui é as instituições financeiras. O juro composto, ele, se você botar o juro simples num gráfico, é uma reta, ele é linear, a reta do gráfico do juro simples. Agora, o juro composto, ele não é linear, ele é uma parábola, né? Ele é uma curva. Então, veja como é que seria isso aqui em juro composto. No primeiro mês, está lá 800, né? Aí vai cobrar o juro, cobrou o juro deu 24. Então, 800 mais 24 vai dar 824. Quando vai para o segundo mês, ele já não cobra mais em cima de 800, ele cobra em cima de 824. Olha como é que é o juro composto, né? Então, é 824 vezes 0,03 vezes 1. Deixa eu multiplicar aqui. 824 vezes 0,03 vezes 1. Deu 24,72. Ó, dá igual a 24,72. Então, no terceiro mês, já não é mais 824, já é 824,72. Ó. É todo tempo aumentando. Então, é o que a gente chama de juro sobre juro. Então, no juro composto, ele vai, a cada mês que passa, ele vai aumentando mais ainda. Porque cobra em cima do capital e cobra em cima do próprio juro. Deu para ter essa noção? Sim. Beleza. Então, vamos aqui para onde a gente tinha parado. Vamos ver esse exemplo aqui, juros simples. Vou contar aqui um caso real que tem no livro de vocês. Considere as seguintes situações. Todo dia 15, Luiz Henrique paga a conta mensal do pacote de TV por assinatura e internet de sua residência, a qual vence nesse dia. Em certo mês, porém, ele se esqueceu de pagá-la e lembrou-se apenas no dia 28 do mesmo mês. Ó, o dia dele pagar é dia 15. O cara lembrou de pagar no dia 28, no mesmo mês, que deixara de fazer o pagamento, dirigindo-se imediatamente ao banco. Quando pegou a fatura, viu que o valor a ser pago na data de vencimento, dia 15, era de R$ 160,50. Um pouco mais abaixo, leu a seguinte orientação: após o vencimento, serão cobrados juros e mora de 0,033% ao dia ou 1% ao mês e multa de 2% a serem incluídos na próxima fatura. Esse 2% ele vai para a próxima fatura, não é cobrado logo. O termo juros de mora, comum no dia a dia, diz respeito à penalização imposta a um consumidor
pelo atraso no cumprimento de sua obrigação. A obrigação era pagar no dia certo. Ele não pagou, então esse juro de mora quer dizer penalização. Pagar um dinheirinho a mais por ter atrasado. Rapidamente, com uma calculadora, Luiz Henrique chegou à conclusão de que na fatura seguinte seria cobrado aproximadamente um total de 3,9, ou seja, R$ 3,90 de encargos provenientes do atraso do pagamento, do atraso no pagamento. Como ele chegou a esse valor? Inicialmente, ele calculou 2% de R$ 160,50, que é o valor correspondente à multa e que independe do número de dias de atraso. Esse 2%, ele é um valor fixo. Ele é um valor fixo, ele não muda, já pode ser um dia, 2 dias. Atrasou, já entra 2% de multa. Pode ser os 30 dias, continua 2% de multa, certo? Então, aí esse 2% ele é fixo, ele já foi logo calculando por ele. Então, quanto é 2% de 160,50? 2%, pessoal, é assim, já mostrei para vocês, ó. 2 sobre 100. 2 sobre 100, que é igual a 2 centésimos, ou seja, 0,02. Então, tá aqui ele, ó. 2%. Quando ele diz 2% de, é multiplicando. Então, quanto é 0,02 de 160,5? Dá 3,21. Em seguida, calculou o juro diário cobrado. Quanto é o juro diário cobrado? 0,033%. Então, quando eu digo 0,033%, quer dizer que eu tenho que dividir esse 0,033 por 100. Dividindo isso aqui por 100, a vírgula caminha para a direita 2 casas, certo? A vírgula vai caminhar aqui para a direita 2 casas. Então dá o quê? Dá 3,3%, né? 3,3%. Então, multiplicando, fazendo a multiplicação aqui, ó, 160, cadê aqui? Pronto, ele diz assim, ó, quanto é que é 0,033% de 160,5? Entenda que ele já calculou a multa, que é fixa, 2%. Agora ele está calculando o juro, que é por dia. Então, vai ser 0,033% de 160,5. Vai dar quanto? Vai dar 0, esse valor aqui todinho vai dar 0,053, né? Cadê um lugar aqui que eu... Bom, quando eu disse assim, a vírgula, eu disse a vírgula vai para a direita. Vai para a direita não, quando eu estou multiplicando, a vírgula vai para a esquerda. Desculpa aí. A vírgula vai 2 casas para a esquerda e não para a direita. Direita é quando eu estou multiplicando. Esquerda é quando eu estou dividindo. Certo? Então, beleza. Aí ele faz o quê? Aqui vale a pena lembrar que nosso sistema monetário não dispõe de moedas com valor inferior a 1 centavo, né? Não existe. Valores inferiores a 1 centavo. Desse modo, vai ter que fazer o quê? Um arredondamento, ó, porque aqui dá 5 centavos, né? 0,05 é 5 centavos. Mas aí tem um 3 depois. Então, é um valor teórico compreendido entre 5 centavos e 6 centavos. E será arredondado mais adiante, né? Então, multiplicando esse valor por 13, por que por 13? Porque do dia 15 para o dia 28 dá 13 dias. E esse juro ele é cobrado por dia. Então, vai ser 13 vezes 0,053, que é o juro de cada dia. Totalizando o juro dos 13 dias, 0,69. Aí arredonda aqui para
dá 69 centavos, né? Aí, na hora que for pagar, é que arredonda lá no caixa, né? Na conta aqui fica assim. Mas quando for pagar, o caixa não vai lhe devolver um centavo. Vai cobrar 70 centavos. Então, somando o 1 e o 2, está aqui os R$ 3,21 da multa, de 2%, e está aqui o juro dos 13 dias. Somando isso aqui tudo, dá R$ 3,90. Por quê? Porque ele atrasou 13 dias. Então, eu detalhei bem aqui, porque é um caso, pessoal, que isso acontece todo dia, quando se vai pagar uma conta na lotérica, se vai pagar uma conta numa farmácia, seja de água, de luz, de telefone, de qualquer coisa, de um boleto, de qualquer coisa, todo dia acontece. Professor, seu áudio está falhando. Oi? Seu áudio está falhando. O áudio está falhando? Ui. Deixa eu ver aqui. Será a internet? Aqui pra mim o áudio está legal ainda. E os demais, o programa já cobra automático. Já cobra automático. Então, a gente nem percebe, mas é importante que nós conheçamos como é que isso acontece, como é que isso é feito, como é que funciona no dia a dia. Uma mensalidade do colégio, seja o que for, sempre tem isso aqui. Então, aviso, após o vencimento serão cobrados juros de mora de 0,033% ao dia, ou seja, 1% ao mês. Aí ele está convertendo isso aqui, está convertendo dia em mês. Ó. Quer dizer que 0,033 ao dia é o mesmo que 1% ao mês. E multa de 2% a ser incluso na fatura, né? Esse 2% aqui, se você for pagar, por exemplo, 2% de R$1.000, já dá R$20, né? Um absurdo. Dá muito, né? Pois bem, aí está aqui o códigozinho de barra, né? Para poder fazer lá a cobrança. Está aqui o vencimento 15/12/2017. Aí um detalhe também que eu queria chamar a atenção, no caso aqui do juro, né? Você tem todo esse movimento que nós dizemos aqui é juro simples. Não é que passou um dia, no outro foi cobrado juro em cima de juro, não. Tudo isso aqui foi juros simples. Né? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. O tempo comercial, o mês comercial, ele é 30 dias. Pode ser o mês de 28, que ele não será cobrado em cima de 28, será cobrado em cima de 30. Se for de 31, também é cobrado de 30. Então, o mês comercial ele tem sempre 30 dias. E não essa variação de 30, 31, 29, como é o calendário da gente. Certo? Aí tem aqui um conceito. Observe que nessa transação a taxa de juros sempre incide sobre o mesmo valor. Foi o que a gente viu. A taxa de juros sempre incide sobre o mesmo valor. Não vai alterando. Isto é, sobre o valor original da conta, gerando, desse modo, o mesmo juro por período considerado. No exemplo, o juro por dia é o mesmo. Esse mecanismo é cálculo de juro, é conhecido como regime de juros simples. Pronto, regime de juros simples. Né? Agora, a partir do momento que cobra em cima do principal e em cima do próprio juro, já não é mais juro simples, é juro composto. Vamos ver o que tem aqui para frente. Os dados do exemplo anterior. Número de dia de atraso. 1 dia, 2 dias, 3 dias, tal, 13 dias. Juros. No primeiro dia, estava sendo cobrado já 0,053. No segundo dia,
isso vai acumulando, viu? É só um acúmulo de juros. Juntando 0,053 com mais 0,053, já dá 0,106. Juntando 3 vezes, né? 1, 2, 3. 3 vezes 0,053 já está dando quanto? 0,159. E aí 4 vezes, 5 vezes, sempre o mesmo valor. Sempre o mesmo valor. 13, até que chega 13 vezes 0,053. Certo? Eu vou até multiplicar aqui para vocês virem. Ó, 5, 3. Multiplicar para vocês verem como é real isso aí. 0,053. Bora botar só o 53 logo. E aqui 13. 13. Pronto. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 5, 5. Somando tudo. 9. 5 e 3, 8. 1 e 5, 6. Aí, bora ver aqui. Quantas casas tem depois da vírgula? Tem 3, ó. Aí você vem aqui e bota 3. A vírgula está aqui. Ela vai 1 casa, 2 casas, 3 casas. Então, o que acontece? Tem que botar um zero aqui, né? Porque não pode começar com a vírgula. Então, fica 0,689. Tá aqui, ó. Com 13 dias, já ia com 68 centavos. Claro que na hora que for pagar, o bancário lá, o cobrador, vai arredondar para 70, né? Porque vocês sabem, se a conta der 23 centavos, eles arredondam para 25. Não dão troco a gente não, que não tem troco de 1 centavo. Aí, vai dividindo, ó, vai fazendo essa representação. 0,053 para 1, aí 0,106 dividido para 2 e assim por diante. Beleza? Então, de forma que vocês entendam que esse valor ele é constante. Ele vai se acumulando. Um dia, mais 2 dias, 3 dias, sempre somando esse mesmo valor. Sempre somando o mesmo valor. Não muda, porque é fixo, porque se trata de juros simples. Aí, beleza. Aí nós temos aqui a fórmula do juro, que eu já mostrei para vocês lá atrás. Onde diz que o juro é igual ao capital, ó, juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Ele está chamando aqui o tempo de N, né? Mas geralmente os livros apresentam T. No caso aqui, esse N é porque deve ser número de dias. Ele se refere a número de dias. Então, o juro é capital vezes taxa vezes tempo. Quem é montante? Olha como é que é feito isso aqui. Quem é que é montante? O montante é se eu pegar o capital e juntar com o juro, aí pronto. É o montante. Juntando os dois, capital mais juro, está aqui o montante. Aí, o que eu posso fazer? Como eu sei que montante é capital mais juro, e eu sei que juro é C vezes I vezes N, então eu venho aqui e substituo. Ó. Quem é o montante? Presta atenção bem aqui. Ó. Montante é igual a capital. Presta atenção aqui. Ó. Montante é igual a capital. Montante igual a capital. Beleza. Mais J. Agora eu vou trocar esse J pelo valor dele. Ó. Vou trocar o J pelo valor dele. Tá vendo? Estou trocando o J. Aí, ó. Então, tira esse J daqui e bota o valor dele. Então, C vezes taxa vezes tempo, né? Aí, como eu tenho dois valores iguais e é uma soma, eu posso colocar em evidência. Colocar em evidência é deixar a parte que não se repete dentro do parênteses e a parte que repete fora. Presta atenção como é do mesmo jeito, ó. Ó, C vezes 1, C. Mais, ó, tá aqui mais. C vezes I, tá aqui, C vezes I. Aí, C vezes N, tá aqui, ó. C vezes I vezes N, ó. C vezes I vezes N. Tá certo? Então, pessoal, o montante, ele pode aparecer dentro da fórmula do juro, viu? Pode aparecer separado
ou pode aparecer aqui também nesse formato aqui. O montante é o capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Mas a forma melhor mesmo de calcular é separado, viu? Separado de que forma? Dessa forma que eu estou dizendo. Ó, juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo, que aqui ele está chamando o tempo de N, número de dias. E o montante? Montante é capital mais juros. Entendido até aí? Você quis dizer que a gente, para calcular o montante, a gente calcula primeiro os juros, depois aplica na fórmula do montante, certo? Porque o montante ele depende do juro, certo? Não tem como, para você calcular o montante, você tem que conhecer o juro e conhecer o capital. Se não conhecer, você vai ter que descobrir primeiro, né? Agora, às vezes, você tem como descobrir também o capital, ou a taxa, ou o tempo, através do montante. Às vezes é dado o montante e está pedindo o tempo, está pedindo o juro. Aí você se apega aqui com o montante e descobre. Tem problema variado, são muitas formas de problema diferentes. Deixa eu ver o que vem aqui na frente. Faltando aí uns 10 minutos. São 2 exemplos resolvidos. Pessoal, eu queria deixar aqui, olha só o tanto de questão. A 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Olha, só de juros simples, nós temos aí 12 questões. Mas nós vamos fazer pelo menos a metade. Então já vou logo. Temos aqui ainda quanto tempo? 9 minutos. Eu vou só separar aqui dessas 12, eu vou separar aqui umas para vocês fazerem, para a gente corrigir na próxima aula. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. A1 já é certo, vocês vão fazer. Pronto, vamos fazer a questão 1. É o básicozinho aqui, né? Só para representar aqui as porcentagens, as taxas. Vamos fazer aqui 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, geralmente eu faço metade mais 1. Vamos colocar essas 6 primeiras. Nós vamos colocar essas 6 primeiras, depois eu escolho mais 1. Pronto. Ó, vou estar colocando aqui essas questões para vocês resolverem. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 para a próxima semana. Certo? Então tá isso. Eu vou passar devagar aqui. Vocês podem pausar o vídeo que eu vou mandar para vocês. E faz print. Questão essa é interessante copiar, viu, pessoal? Sei que dá trabalho, é grande, mas é interessante copiar. Pronto, aí 6 questões. Para vocês copiar e tentar resolver. Das outras 6, eu vou escolher mais uma para que seja diferente para vocês fazerem. Então vamos aqui, naquele exemplo resolvido. Só vai dar tempo de fazer a resolução de mais um exemplo resolvido. Bom, eu estou colocando aqui, mas não sei o que vocês acham. Tá bom assim? Sim. De repente vocês podem estar muito carregados também, outro pode estar com muito tempo. E dizer assim, não, professor, pode estar logo é tudo que dá certo. Vamos ver esse exemplo aqui. O que ele diz? Ó, um capital de R$ 2.100
Aí a gente já vai logo anotando. Capital, R$ 2.100. 2.100. Um capital de R$ 2.100 aplicado em regime de juros simples. Aplicado em regime de juros simples. Durante 4 meses. Opa, quem é meu tempo? 4 meses. Não bote M sozinho não, que esse M é metro, viu? Ou você bota meses, ou bota meses, ou bota AM, ao mês. Um dos dois. Tempo, 4 meses. Gerou um montante de R$ 2.604. Ó. Montante igual a 2.064. Não. É 2.604. R$ 604. Esse montante. Calcule a taxa mensal de juros dessa aplicação. Olha, o que ele está querendo? A taxa. Está querendo a taxa. Pronto. É isso aqui que ele quer. Ó. Beleza? Então perceba o seguinte. Vamos aprender a lidar com isso aqui. Se o capital é 2.100 e gerou um montante de 2.604, daqui dá para a gente descobrir o juro. Ó. Os juros vai ser o quê? O montante menos o capital. Então, o juro vai ser 2.604 menos 2.100. Ó. Menos 2.100. Certo? Então, se eu tirar aqui 2.604, tirar o 2.100, fica 504, né? Igual a 504. Já posso dizer que o meu juro foi de R$ 504. Descobri através dessa relação aqui, ó. O juro é quem? É o montante. Se eu tenho um montante, tirando o capital, sobra o juro. Né? Então, vamos lá. Agora, o que ele está perguntando? Ele está perguntando, calcule a taxa, né? Calcule a taxa mensal de juros dessa aplicação. Aí, se eu pegar essa fórmulazinha aqui, tem as duas fórmulas. Tem essa fórmula aqui, que a gente já viu, e tem esse outro modo aqui, que você vai fazendo separadamente, sem seguir fórmula, né? Sem seguir a fórmula. Vamos logo aqui no segundo caso, sem seguir fórmula. Ó, juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Quem é o juro? 504. Já descobri. 504. Quem é o capital? 2.100. 2.100. Vezes a taxa. A taxa é o que ele... É a taxa que ele quer? É a taxa. Aqui. Ele quer a taxa. Vezes a taxa, não sei quanto é. Vezes o tempo. O tempo é 4 meses. Pronto. Então vai ser o seguinte. Nós podemos fazer da seguinte maneira. Ó. Quanto é 4 vezes 21? Vai dar 42,84. Então, 504 é igual a 84, né? 8.400 I. Então, o que está de um lado multiplicando, ele passa para o outro dividindo, não é isso? Ó, isso aqui está aqui de um lado multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Ou, se você não estiver entendendo, eu posso dizer também que 8.400 I é igual a 504. Isso é a mesma coisa. Tanto faz de lá para cá como daqui para lá. Então, como eu quero a taxa, I é igual a 504 dividido por 8.400. Vai dar igual a quanto? Já fez lá, deu 0,24. (504). Ah, porque está dado ali em porcentagem.
Deixa eu fazer a divisão. Ali ele deu em porcentagem. 504 dividido por 8.400. Dá igual, pessoal, a 0,06. Dá 0,06. Transformando isso aqui em porcentagem, isso aqui é o quê? Não é 6 centésimos? Isso aqui, ó, é a mesma coisa que você escrever 6 sobre 100, que é a mesma coisa que escrever 6%. Então, pronto, isso aqui corresponde a 6%. Compreendido? Ele que deu a taxa. Sim. Pois muito bem. Exatamente aí 11 horas. Já vou pausar aqui a gravação. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui, né? Se alguém tiver alguma consideração, pode ficar à vontade. Oi. Qual é a página mesmo? A página é 100 e... Tchau, professor. Oi, 165. 165, 166, né? Tá certo? Obrigado. Dê uma olhada lá nos juros, aí você vai ver. É o primeiro exercício logo. Então, até mais. Tchau, um abraço. Depois eu disponibilizo o vídeo para vocês e para quem não assistiu de jeito nenhum. Tchau.